que vem foi a própria legislação essa em específico, que só serve para o Distrito Federal, proibindo para condomínios acima de 45 unidades, a proibição. Mas, de um modo geral, não tem uma proibição ou uma permissão propriamente dita. Os condomínios menores, a legislação ela permite 45 para baixo. No estado de São Paulo tem um projeto de lei que fala de 30 unidades para baixo somente. Começamos mais um Papo Reto com Lorena. Hoje a gente está aqui no estúdio da Superlógica, no Conde TV, recebendo Dr. Eduardo Rachid, advogado condominialista daqui do estado de São Paulo e brevemente no Brasil todo. Dr. Eduardo, seja bem-vindo. Obrigado, Lorena. Obrigado, espero corresponder à sua audiência, agradar e que o papo seja reto, que a gente possa estar sendo incisivo e objetivo nas dúvidas dos síndicos e síndicas aí. Você já viu que esse assunto que a gente trouxe hoje é um pouco polêmico, quer dizer, na verdade é um assunto novo, né? E aí eu falei, não, vem para cá, doutor Eduardo, para a gente poder entender o que é que está acontecendo nesse cenário da portaria virtual, né? O que é que está acontecendo? Então a gente vai logo para a primeira pergunta, que eu queria saber dessa lei 7686 de 2025, que é do Distrito Federal, né, de Brasília, se o senhor pode dar uma resumida do que ela diz. Olha, infelizmente, assim, tenho minhas visões jurídicas contrárias à lei, mas ela, de uma maneira simples, ela é composta de cerca de 4 artigos, é uma lei pequena, simples, enxuta, mas ela vem vedando a utilização de portaria virtual para condomínios inferiores superiores a 45 unidades. Certo. Tem algumas questões que a gente vai estar tratando aí, mas já para começar, eu vejo a lei como inconstitucional. Tá. Qual foi o processo legislativo dessa lei? Quem propôs? Olha, pode falar. Quais foram os debates públicos, vetos e se houver emendas? Quem propôs foi o deputado federal Robério, ele propôs a lei, teve o projeto de lei, foi aprovado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Entretanto, teve o veto do governador da época, vetando a lei. Entretanto, voltou para a Câmara Legislativa e foi aprovado mesmo com o veto do governador. Tá, eu e você agora. Em que contexto surgiu essa iniciativa? Tem um caráter mais político, eu creio que pode ter pressões de sindicatos, da categoria, dos porteiros, ou pode ser até mesmo de empresas terceirizadas que ainda não evoluíram para a tecnologia e ainda continuam com a mão de obra física somente. Então, creio que é mais um dispositivo político do que ver uma melhoria, uma garantia da melhora do emprego, do trabalhador e por aí vai. Então, pergunta legal. Quais artigos da lei regulam o uso de portaria virtual e que restrições ela impõe? Olha, a gente não tem hoje nenhuma lei em específico falando de proibição de portarias virtuais. Tá. O que vem foi a própria legislação essa em específico, que só serve para o Distrito Federal, proibindo para condomínios acima de 45 unidades. A proibição. E apresenta-se alguns requisitos para cumprir na legislação. Mas, de um modo geral, não tem uma proibição ou uma permissão propriamente dita. Então, não tem problema do condomínio querer ou não optar pelo uso da tecnologia. E é de suma importância a gente também saber, a própria legislação ela fala de portaria virtual. Entretanto, a gente vê até a falta de estudo técnico, de audiências públicas, de debate sobre a lei, porque até a própria nomenclatura portaria virtual, para mim, é uma nomenclatura errônea, uma nomenclatura errada. Eu costumo utilizar, ou você vai fazer a portaria remota, que é o sistema híbrido entre ser humano e tecnologia, você tem a portaria eletrônica, você tem outros mecanismos para estar nomeando. Já começa a lei, para mim, errado na nomenclatura que é dada. Lembrando que esse vídeo tem oferecimento da Live Portaria Remota, Grupo Gabor e certificação 5 estrelas. Vamos lá. A lei estabelece critérios quanto ao número de unidades habitacionais para permitir ou vedar a portaria virtual. Qual é esse limite e quais condições para condomínios menores? A gente já sabe que é acima de 45. É isso? Isso, não pode. E os condomínios menores? Os condomínios menores, a legislação ela permite 45 para baixo.
No estado de São Paulo tem um projeto de lei que fala de 30 unidades para baixo somente, para poder utilizar a portaria virtual, mas eu vou usar a nomenclatura certa remota. Os requisitos é você ter um seguro específico para aquele empreendimento, mas acho isso daí redundante, porque o próprio Código Civil, no artigo 1348, no inciso 10, salvo me engano, já fala da obrigatoriedade do síndico ter o seguro condominial, sim. Então já iria proteger de qualquer maneira, e fala que tem até 90 dias para fazer as adaptações. Então, e eu achei que a lei ficou em aberto, por exemplo, as adaptações, quais as adaptações, que tipos de adaptações, o que tem que ser feito. Não deixou claro. Não deixou claro. Me lembra muito a parte do... A gente fez um programa semana passada sobre o carregador de carro elétrico, né, no condomínio, a instalação dos carregadores. E aí que o condomínio já tem, inclusive, um seguro. Mas isso. Quando você instala, você tem os equipamentos lá que estão lá e que o seguro não cobre. Então, fazer, no caso, um seguro para que cobrisse esses carregadores. No caso de incêndio, para o condomínio não perder o equipamento em si que foi feito o investimento. De repente, eu acredito que pode ser também essa mesma... Pelo que eu entendi, apesar de não estar exemplificado no texto da lei, pelo que eu entendi, assim, se tiver, por exemplo, um condomínio com portaria remota, se acontecer um acidente do portão, o portão bater em algum veículo, alguém prensar, às vezes, no portão, algum seguro específico para danos, sim. Ou furtos, ou porventura alguma coisa que acontecer nessa relação de entrar e sair do condomínio, seja pela portaria de pedestres ou pela portão de veículos. Entendi. Essa lei, doutor, estabelece um prazo de adequação para condomínios que já têm portaria virtual implementada? Estabelece prazo de 90 dias a lei, para adaptação. E se não conseguir manter nesses 90 dias, o que acontece? É até estranho um advogado, um operador do direito falar que você ser contrário à lei. Nesse momento, os condomínios que já possuem o sistema de portaria remota e estão acima do limite de 45 estabelecido, lembrando, sempre Distrito Federal. Sim. Não fazer nada nesse momento, aguardar. Essa orientação, não fazer adaptação nenhuma, não se desesperar, não tomar nenhuma atitude precipitada com relação a isso. Simplesmente aguardar em virtude do quê? Devido a uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, no qual algumas associações estão brigando, debatendo a inconstitucionalidade da lei, tem N argumentos jurídicos para a inconstitucionalidade. Tá. Aí a gente entende que quando começa um processo, por mais que seja no Distrito Federal, ok, a gente tem um Brasil todo por aí, mas quando inicia lá, geralmente os outros estados começam a seguir, nem que seja cada um com suas leis, com suas, algumas obrigações diferentes, mas acaba afetando todo o Brasil. Aí eu quero saber aquele síndico que tinha os funcionários do condomínio, né, ele fez um investimento para ele trocar a mão de obra, né, no caso os porteiros, e agora colocou uma portaria, fez também assumiu um contrato com essa empresa de portaria remota, que tem um contrato, tem um prazo, né, para ele poder rescindir o contrato, fez para demitir essa turma, foi investimento também, ele deve ter feito alguma coisa com uma garantidora, alguma coisa, então, vários compromissos ele assumiu para fazer essa mudança, porque a gente é tendência, é tecnologia, né, e agora, o que é que esses síndicos fazem? Porque está uma insegurança, né? Mas o primeiro ponto é que eu falei, não fazer nada. Tá. Continuar do modo como está até alguma decisão do Supremo Tribunal Federal. É o que eu recomendo. E mesmo assim tem outros riscos jurídicos, que nem você acabou elencando. O que se fazer com um contrato que já fez com a portaria remota? Tem cláusulas penais, tem uma série de obrigações, deveres e obrigações. E o fundo de reserva, se um síndico bem planejado, com uma boa gestão, ele vai fazer um fundo de reserva trabalhista para estar fazendo adimplemento daqueles colaboradores. Como que ele vai falar depois para os colaboradores, para o condomínio, para a massa condominial, vamos voltar ao sistema? Nossa, mas a taxa condominial vai aumentar. Olha o impacto que isso daí vai gerar também na previsão orçamentária. Sim. O impacto que isso daí poderá gerar, por exemplo, na evolução da inadimplência dentro do condomínio, com a taxa condominial aumentando. Quais os encargos a mais que ele vai ter que assumir trabalhistas? Então, tem uma série de implicações quando a gente vai pelo direito contratual, direito trabalhista, que vai impactar de maneira substancial. Vamos agora para algumas perguntas assim. Há questionamento quanto à competência legislativa local para criar esse tipo de lei, especialmente sobre segurança privada ou sistemas tecnológicos? Ou seja, poderia haver conflito
Conflitos com competências da União. Um dos debates nas ações diretas de inconstitucionalidade fala que uma das defesas cabe à União legislar sobre educação, saúde e segurança. Certo. Então tem um debate, fala, será que a segurança privada poderia estar, será que estaria nesse rol ou não? Tem esses debates jurídicos. Eu entendo que os estados eles não poderiam legislar sobre essa questão. Eu vejo incompatibilidade de competência na função. Eu vejo, na minha interpretação, seria por intermédio de uma lei federal. Sim. A lei afronta princípios constitucionais como livre iniciativa, liberdade contratual, autonomia condominial ou dignidade do trabalho. Vamos lá. Para mim, fere... Calma nessa resposta. Calma, vamos primeiro pela parte constitucional. A gente já falou da competência da União legislar sobre essa matéria. Sim. Segundo ponto, com base na Constituição Federal, pelo artigo 170, que vem afrontar a liberdade econômica, a livre concorrência, vem afetar as questões de mercado para quem emprega, às vezes, uma economia com liberdade econômica e por aí vai. O aspecto da autonomia da vontade, ou seja, na minha visão, às vezes até diz respeito ao 1348 do Código Civil, que fala da função do condomínio querer gerenciar e legislar, da autonomia que dá para decidir essas matérias. Sim. Eu não vejo como um poder do Estado pegar e falar para o condômino, olha, você vai pagar uma taxa condominial maior porque nós queremos que tenham porteiros físicos aqui, uma portaria física. Eu acho daí uma ingerência total, porque é o condômino que vai legislar o quanto que ele quer pagar, o que ele quer pagar, qual serviço que ele vai querer ter, qual que não vai querer ter. Então, vem interferir os contratos, vai interferir na relação contratual da liberdade de contratar ou não, quais as obrigações oriundas desses contratos, quais as penalidades que o condomínio pode vir a ter caso tiver alguma rescisão. Então, são coisas que vai elencar, mas quando a gente vai falar principalmente da seara trabalhista, eu particularmente eu sou entusiasta da portaria remota. Eu sou entusiasta. Eu acredito muito no sistema da portaria remota. E eu vejo a portaria remota, indo para a parte trabalhista, como se fosse a ressignificação do trabalho do porteiro, do controlador de acesso. Eu vejo a ressignificação, porque você vai estar aprimorando ele a trabalhar com tecnologia, você vai estar aprimorando ele a ter uma remuneração melhor, você vai estar levando ele para um local de trabalho com uma maior salubridade, ou seja, ele vai estar ergonomicamente numa cadeira correta, numa mesa correta, com os equipamentos corretos, ao invés de estar numa guarita fechada, no calor, sem qualquer tipo de infraestrutura ali de ergonomia para estar trabalhando. Você diminui o passivo trabalhista do condomínio, por você não ter a subordinação ali direta dentro do condomínio. Você alivia muito infelizmente, que a gente vê acontecendo, por exemplo, porteiros com uma certa frequência sendo moralmente assediados, sofrendo agressões. Isso daí o condomínio pode ter um passivo trabalhista de responder por uma ação, seja por danos materiais, caso venha acontecer algum dano físico, um falecimento, alguma fatalidade, danos morais pela conduta que o morador teve inadequada ou o visitante que porventura seja. Então eu vejo essa tecnologia como ele vem aprimorar o sistema dentro do condomínio, levando segurança jurídica e financeira para todos. Hoje a gente pode também ter a opção da portaria híbrida, né? Que a gente tem o porteiro que não atua ativamente, né? Porque a gente tem a portaria remota que faz aquele trabalho, mas eu não sei até que pontos também acho que não foi colocado, né, nessa lei, não foi nem tocado nesse assunto, nessa possibilidade, né? Eu vejo a própria portaria remota, ela já é um sistema híbrido, né? Tanto que a lei ela nem trabalha essa questão, ela não divide quais os tipos de portaria que tem, quais as modalidades. A própria portaria remota em si, ela tem a função de ter o ser humano ali averiguando, utilizando-se a tecnologia, a assertividade da tecnologia para aprimorar. A gente vê a inteligência artificial hoje, o tanto que é mais assertivo. Se nós advogados usamos, a medicina usa a tecnologia, a inteligência artificial, não tem como retroceder. Isso. Então, o falso argumento de que está vindo para a proteção do trabalhador, do porteiro, que pode causar desemprego, assim, eu fiquei sem querer falar na palavra, tá? Que era a palavra retrocesso. Mas aí, como o doutor falou, retrocesso. Então, eu acho que essa lei precisa ser um pouco mais trabalhada e entender qual é o ponto-chave dessa lei, se realmente são interesses, são... eu vejo como tem interesse, assim,
particulares, eu não vejo proteção ao emprego do trabalhador, não. Tá. Como os síndicos e administradores podem se preparar para cumprir a lei ou adaptar-se sem gerar desequilíbrio financeiro ou grandes transtornos? No momento, vai ficar até uma resposta vaga. Aguardar. É aguardar. No momento, não tomar nenhuma atitude, não ser precipitado com relação a isso. Tá. Devido a uma série de investimentos que, porventura, o condomínio já fez, por uma série de riscos contratuais, uma série de questões. Então, é aguardar o que o Poder Judiciário vai estar amadurecendo com essa questão, como que eles vão estar pontuando para ter a próxima tomada de decisão. E sempre que, porventura, que é um ponto importante, a lei ela não estipula qual a penalidade que o condomínio teria caso não cumprisse os 90 dias. Está muito vago, né? Está muito vago, muito mal feito o texto. Tem um prazo, mas não tem a penalidade se você não cumprir o prazo. Não tem a penalidade, não tem quem vai fiscalizar, quem que vai fazer esse monitoramento. Tá. Ou seja, a lei é muito mal redigida. Então, devido a essa má redação da lei, por enquanto, não tomar nenhuma decisão. Se, porventura, o condomínio receber uma notificação extrajudicial de algum órgão público, alguma coisa, procurar um assessor jurídico, um advogado, uma advogada, ver o conteúdo, o porquê, quais as características, consequências, ou então pedir um prazo para se readequar, mas para não ir tomando atitudes de imediato sem fazer um estudo. Certo. Existe espaço para regulamentação complementar ou ajuste que tornem a lei mais equilibrada, sem prejudicar nem a segurança, nem o responsável, a tecnologia? Assim, a tecnologia, no caso em si, ele é uma questão não é se você gosta ou não, né? É só uma questão de quando. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados com relação à tecnologia, principalmente no que tange à Lei Geral de Proteção de Dados. Isso sim, eu creio que tem que continuar tendo essa regulamentação pesada no tratamento de dados, coleta de dados, preservação desses dados, como que vai fazer o descarte desses dados. A gente tem algumas questões, eu sou obrigado a fornecer minha facial ou não, minha biometria, meus dados. Então, nessa questão em si, a gente tem que seguir o que a Lei Geral de Proteção de Dados fala, e o condomínio é obrigado a seguir como pessoa jurídica. A única diferença é que o condomínio não precisa ter o DPO, que é a pessoa habilitada para estar cuidando disso, assinando o documento, igual um advogado para assinar um processo. Mas, nesse momento, a gente não pode impedir o avanço da tecnologia. Seu ponto de vista, tá? Com sua experiência, com mais de 300 condomínios em São José dos Campos. Quase isso. Vamos lá. Amém? Escutei um amém? Vamos lá. Quais os próximos passos esperados para as fiscalizações, casos judiciais pendentes, decisões que o setor está aguardando? Olha, o que é importante, no detalhinho, resumindo o nosso bate-papo de hoje para o síndico ficar atento. Tá. Independente de decreto legislativo proibindo, permitindo, limitando e por aí vai. Primeiro passo que o síndico e a síndica tem que ter, ele tem que ter, primeiro, o estudo de viabilidade técnica. Ele saber se o condomínio tem condição de ter aquela modalidade de portaria que ele almeja. Tendo viabilidade técnica, ok, todo orçamento, preço, levar para uma assembleia aprovar se quer ou se não quer a modalidade da portaria. A assembleia aprovou, mas antes de ter a assembleia, é muito importante o que? O síndico e a síndica se atentar à convenção coletiva de trabalho de portaria, por exemplo. No estado de São Paulo, na própria convenção coletiva de trabalho, prevê uma multa de até 15 vezes o salário base, caso tenha mudança da portaria física para a portaria remota. Então, o condomínio fica atento até para ele se preparar financeiramente e expor essas questões. Levou para a assembleia, aprovou, faz a implantação, tudo direitinho e pronto. Formou o sistema, tudo direitinho. Fala, mas Rachid, agora vamos pensar na lei que nem estar aí. Já foi aprovado no Distrito Federal, tem projetos em Recife, São Paulo. Como proceder? Por enquanto, não fazer nada. É seguir o seu planejamento, o que você almeja para o seu condomínio, a segurança que você quer para o seu condomínio, sem fugir da assertibilidade, sem fugir da humanização das relações, buscar o que cada massa condominial interpreta ser melhor para ele. Porque tudo indica, dentro da minha visão como operador do direito, que a lei vai ser julgada inconstitucional, pelas razões legais que a gente já expôs. Mas se ater a esses pontos e prosseguir com o treinamento, com o que pretende implementar, que é o mais importante. Ótimo. Eu te desafio, tá, no final desse programa,
aí lá em Alagoas, pra gente gravar no nosso estúdio em Maceió, um novo programa, uma nova demanda. Se você vai ter alguma coisa nova que vai levar lá pra gente gravar. Você vai ver que a terra é boa. Lorena, eu queria que tivesse mais desafios. Se ir para Alagoas é um desafio, esse Convidado. É um dos mais fáceis que eu vou estar na minha vida, vai ser um prazer. Já. Muito obrigado por esse momento, muito obrigado por aceitar fazer com a gente esse programa. A gente estava assim, vendo que é nos grupos de WhatsApp estão sendo bastante comentadas as dúvidas, né? O pessoal está vendo que não tem muita informação e os síndicos acabam ficando preocupados com isso. Então a gente queria alguém que pudesse dar aquela tranquilizada, mas assim, mas passando as diretrizes. Sempre estar atento com uma assessoria jurídica, o síndico, a síndica. Agradeço o convite, muito bom estar falando com essa audiência, o papo realmente é reto. Muito importante também a gente conversando no backstage aqui, tudo saber como que o Nordeste também está pensando o condomínio, para mim é muito importante, apesar do seu programa ter um alcance nacional, mas é muito importante essa integração para saber como que o Brasil está pensando o condomínio, e o Papo Reto com Lorena é um desses caminhos para a gente saber. Muito obrigado. E vocês que ficaram até o final, toda segunda-feira, um vídeo novo no canal Papo Reto com Lorena, às 12 horas. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.